o meu querido Carlinhos, eu pensava que ia ser um grande cientista, grande treinador, está a demonstrar que é um excelente treinador, que era o homem dos livros, quando era meu companheiro da seleção. Parabéns, Carlinhos. E como o Vítor diz muito bem, isto é uma injeção de moral tremenda para o grupo do Braga, né? Para o balneário. Vai começar o momento da verdade a partir de agora. E esta vitória é uma injeção de moral para... O Braga, que já está com semanas limpas. A partir de agora o Braga vai ter semanas limpas. Tal como todas as equipas, menos o Porto, já não tem a Liga Europa. Final há de ser depois. A partir de agora vai focar-se só no campeonato, com a qualidade toda que o plantel de Sporting Braga tem. E o Serginho, sem dúvida, que está do pior, mas também o importante a partir de agora, para ele e para mim e para todos os portugueses que gostam que as equipas portuguesas ganhem lá fora, a pensar já nos Juventus, não é? Que é para a próxima semana, não é? Para a próxima semana. Dia 9, terça-feira. Vamos ver, não é? Entretanto, a primeira meia hora, Diamantino do Sporting Braga foi verdadeiramente arrasadora. Marcou 3 golos, podia ter marcado 4. Há uma bola ao poste, à barra de Abel Ruiz. Sérgio Conceição foi surpreendido por Carlos Carvalhal e pela forma como o Braga entrou em campo? Não me parece que tenha sido surpreendido, porque os treinadores neste nível não se podem deixar surpreender assim, até porque o Braga não apresentou uma grande inovação na sua estrutura, na dinâmica, na intensidade de jogo. Portanto, não foi surpreendido. Aquilo que me pareceu foi um Futebol Clube do Porto adormecido, que sofreu logo os golos, e que bons golos foram. E o que fica, podemos ficar na dúvida é se aquela bola que vai à barra fazia o 3-0, ou por outra, mesmo depois de 3-0, se o Braga tem jogado com 11, o que poderia acontecer até final do jogo. O certo é que, e aqui temos que falar sobre isto, não é normal no Futebol Clube do Porto, não é normal no Benfica e no Sporting também, mas mais no Porto e no Benfica. O Porto é a terceira vez que esta época perde, ou por outra, sofre 3 golos em casa. É a terceira vez, não é muito normal. São 9 golos em 3 jogos. Marítimo, Tondela e agora Braga. O que quer dizer que muitas vezes as coisas não são como nós julgamos, não acontecem só aos outros, também acontece na nossa casa. Às vezes não se fala tanto. Aquela estrutura defensiva do Futebol Clube do Porto, coesa, de intensidade, agressiva, não aparenta isso, os factos não dizem isso, com os golos sofridos. São muitos golos sofridos no Estádio do Dragão, que não era normal. E aí está a grande novidade. Agora, o Braga foi uma super equipa nos primeiros 30 minutos e eu fiquei com água na boca de ver o Braga jogar com 11 jogadores até ao final, porque parece-me a mim que a expulsão é errada, mas vou deixar isso para os especialistas da arbitragem. E gostaria de ter sabido o que era este Braga, o que é que este Braga poderia fazer com os 11 jogadores em campo, a jogar como estava na altura, com o resultado em 3-0, que poderia acontecer até ao final. Entretanto, Otávio, há pouco falávamos da injeção de confiança que isto pode dar na equipa do Braga e que efeitos é que pode ter no Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto está a ser uma semana terrível. Contra candidatos, não conseguiu abrir uma janela de oportunidade no jogo com o Sporting em casa no Campeonato Nacional, não conseguiu ultrapassar este Braga depois do resultado teoricamente positivo, com um golo marcado fora, e agora até outro bico de obra em Turim. E há pouco o Vítor disse que o Braga ficava com semanas limpas. Infelizmente, e eu espero que não aconteça, as 3 equipas poderão ficar com semanas limpas, já que poderão ficar, já temos 2 eliminadas das competições europeias, só nos resta a esperança do Futebol Clube do Porto, e vamos aguardar e desejar que efetivamente o Futebol Clube do Porto ultrapasse a Juventus. Não vai ser um jogo fácil. Um jogo em que o Braga entrou muito bem, o Braga fez 3-0, tirou uma bola à barra, foi a melhor equipa, mais lúcida. Parece que o Futebol Clube do Porto entrou neste jogo com alguma ansiedade. O resultado com o Sporting doeu-lhe, sentiu-se,
criou-lhe algum nervosismo e viu-se na parte final, em que o Braga já estava desgastado, já mal saía do seu meio campo e o Futebol Clube do Porto não teve o discernimento nem a capacidade para efetivamente criar oportunidades que pelo menos abrisse uma janela de oportunidade para a passagem à eliminatória seguinte. O Braga mereceu inteiramente. É um Braga que está a viver um momento de grande confiança. Vamos ter até ao fim. Otávio, deixa-me pegar aqui nesta ideia, porque já está em rodapé. O Pepe já falou também na zona de entrevistas rápidas. Ele diz que o Porto fez 25 minutos verdadeiramente horríveis e que efetivamente admite que foi uma má exibição do Futebol Clube do Porto nesse período. Vítor, é importante nesta fase vir dar a cara? Completamente, até porque é uma realidade, e foi uma realidade que deriva já, como já aconteceu noutros jogos desastrosos do Futebol do Porto, em que houve mexidas, seja em Passos Ferreira, seja com, por exemplo, o Boa Vista em casa houve mexidas, seja, por exemplo, alguns jogos onde, por os factos que ocorreram lá, não houve grande discussão sobre isso, mas, por exemplo, a visita ao Belenenses, sempre que o Sérgio Conceição tem que mexer, a segunda linha do Futebol do Porto nem sempre corresponde e, sobretudo, situações específicas, como, por exemplo, acho que nesta altura do campeonato já está claro que Sarri não pode jogar a defesa esquerda, hoje foi outra vez um buraco a defesa esquerda. Já se percebeu que, por muito que o Gruitch venha do Liverpool, é um jogador completamente irregular. Para jogos de cariz defensivo do Futebol do Porto pode funcionar ou no meio-campo a 3, para o meio-campo a 2. É simplesmente ridícula a reação do Gruitch no primeiro gol do Braga. É completamente varrido pela transição ofensiva rápida da equipa de Sporting de Braga. E são este tipo de situações de carências do Futebol do Porto que levavam, por exemplo, olha Paulo, digo-te já, estava a ver o 11 do Futebol do Porto antes do jogo e estava a ver os comentários nas próprias páginas oficiais do Futebol do Porto e havia uma sequência de comentários de próprios adeptos e sócios do Porto a dizerem excelente 11 para dar 45 minutos de avanço ao adversário. Quando são os próprios sócios e adeptos do Futebol do Porto olharem para o 11 e a perceberem que vai sair dali esturro, já começas a perceber onde é que Carlos Carvalhal seguramente ia bater. Embora tu nas redes sociais tenhas também sempre muita gente... Claro. Só achei piada a situação, só estou a comentar por causa disso. Há sempre pessoas capazes de dizer tudo, não é? Claro. Mas, Paulo, Sérgio Conceição, na outra semana, quando empatou com o Sporting de Braga, ficou de cabeça completamente perdida. Achas que vamos vê-lo da mesma forma hoje na conferência de imprensa? Por causa do que estamos a ver ali, não é? 25 minutos horríveis. Mas como é que é o Sérgio? Se não acalma, mas já foi, na flash ainda não. Mas só o Pepe. Assim que tiver, digo-te de imediato. Por isso, agora quente, como ele está, estou convencido que ainda pode só acalmar um bocadinho, mas não vai, eu acho que se vai é para cima da equipa. Porque não é normal e ele que quer intensidade não pode entrar assim a dormir. Mas eu como amante de futebol, adorei aquela primeira parte, não é? Porque o Braga também joga muito bem e depois a reação do Porto. Mas claro, para ele, aquilo é inadmissível, não pode... O problema aqui é também a forma como se comprometeu, não é? Porque na outra semana, no meio daquele... Mandou as bocas ao Carvalhal. Mandou umas bocas, 11 contra 11, levas 5 ou 6... mas foi depois do jogo, depois já acabou de ser... Mas quando manda aquelas bocas, fica de alguma forma comprometido, não é? Não fica nada, então aquilo é quando está quente... O problema do Serginho é agora. O meu querido Serginho, que eu adoro, é agora, imagino como é que ele está, né? Como ele está pelos 25 minutos, como o Sérgio, como o Vítor acaba de dizer, muda um bocadinho, tira ali duas ou três peças importantes. Mais facilmente atacável pelos adversários. Mas muito rápido, isto é fácil de perceber. O Sérgio teve estabilidade no 11 nas últimas 3-4 jornadas, desde o Boa Vista que mexeu e foi aquele susto. Sim, mas... E antes disso, quer com o Sporting de Braga, quer com o Belenenses, mesmo com o Belenenses... Recordo-me o dela também sofreu 3 gols. Sim, também tinha sofrido... Tinha mexido também ali, tinha mexido. Sim, mas eu queria destacar só isto. Quer com o Belenenses, por causa de Nanu, as pessoas esquecem-se que o Porto também acabou o jogo com 10. Portanto, houve 3 jogos consecutivos a acabar com 10, mexe com o Boa Vista da Barraca. Logo a seguir, ele estabiliza o 11 durante 3 jogos consecutivos. E aqui, claramente, aproveitando a vantagem e, eventualmente, algum desgaste e problemas de lesões, como o Sérgio Oliveira do jogo com o Sporting, notou-se claramente a intenção do Sérgio aliviar a carga para depois, com Gil Vicente e Juventus, a equipa estar melhor. Sim, mas também... erros, mas temos de dar todo o mérito ao Braga, não é? Sim, é isso. Que estamos aqui a falar do Porto e parece que o Braga... Foi para cima do Porto. Foi um banho de bola do Braga naquela fase fase inicial. Aliás, o Diamantino tem razão, tirando a parte de estar 3-1 quando foi expulsão. O Diamantino estava a dizer muito bem,
Se o Braga continua com os jogadores e o Futebol do Porto a ter que se expor, a ir à procura de marcar gols, com o Braga equilibrado a ter 11 jogadores, de facto podia ser uma noite muito, muito complicada para o Futebol do Porto. Ou ainda mais complicada, neste caso. Otávio, será que estas palavras de Sérgio Conceição motivaram o Sporting de Braga, quando disse que 11 contra 11 levava 5 ou 6? Eu penso que o Carlos Carvalhal geriu essa situação muito bem. Não respondeu, desvalorizou. Entretanto, no meio disto tudo, lá o diretor de comunicação resolveu andar aí numa guerra com o banco do Sporting, em vez de se preocupar com outras coisas mais importantes. Parecia aquele menino do Queixinhas, ele e o do Sporting, tiraram aquela caneta, e a sua professora, o menino tirou uma borracha, coisas que não interessam ao futebol, quando o Futebol do Porto tinha um jogo extremamente importante com o Sporting de Braga. Penso que o Carvalhal geriu muito bem, e penso que essa afirmação que já lhe disse, que o Carvalhal desvalorizou, e muito bem, Deixa-me só dizer que esta imagem é direto, é a saída do Estádio do Dragão. Pode ter servido, natural, de grande motivação para esta equipa do Braga, que já estava motivada por ter ascendido ao segundo lugar. Entrou no Dragão confiante. Não foi o Futebol Clube do Porto que se distraiu, foi o Braga que foi forte. O Braga foi forte na transição, golos de belo efeito, ainda atirou uma bola à barra. E como sou da opinião do Vítor e do Diamantino, se efetivamente continuasse 11 contra 11, as coisas ainda teriam sido mais difíceis, muito para mais difíceis. Porque o Futebol Clube do Porto fez 11 contra 10, podia ter sido muito mais difícil e fica histórico para o Futebol Clube do Porto. Olhando para estes resultados, Diamantino, e para a forma como está a jogar o Sporting de Braga, podemos dizer que é o favorito a ganhar a Taça de Portugal? Bem, é muito longe ainda para sabermos e para aquilatar a forma, em princípio, do Benfica, que estará presente também nessa final. E eu digo isto por causa do resultado que já obteve no Estoril. E não é incrível que o Estoril venha ao Estádio da Luz, embora o futebol é futebol sempre, e por isso há sempre imprevisíveis, mas não é crível que venha marcar 3 golos e o Benfica não marcar nenhum. E quando eu digo Braga-Benfica, este Braga com este Benfica de hoje seria um jogo muito complicado para o Benfica. Aquilo que vamos ver. Ou seja, por outras palavras, o Braga favorito a ganhar. Se fosse hoje o jogo, sim. O problema é que o jogo é só em maio. E até maio não sabemos qual será a forma do Braga, nem conseguimos saber qual é a forma do Benfica. Nesta altura, se fosse amanhã o jogo ou na próxima semana, com certeza que seria um jogo muito difícil para o Benfica. Não vai deixar de ser na mesma. Acho é que estamos perante 2 equipas que, com mérito, estão na final da Taça de Portugal, ultrapassaram os seus adversários, e o Braga hoje deu uma mostra de uma pujança a todos os níveis, técnicos, táticos. Eu deliciei-me com aquela primeira hora do Braga. Podemos dizer que o Porto não é o normal, aquela primeira meia hora do Porto não é o normal, mas aquela meia hora do Braga, deliciei-me, além dos golos bonitos, aquilo que o Braga fez, a agressividade, a pressão que fazia em todo o campo, e depois a construção das jogadas desde a saída do seu guarda-redes, é de realmente uma equipa que é boa equipa, que é muito boa equipa, pode-se dizer mesmo, e que é a melhor equipa. Sérgio Conceição aí tinha razão ontem, é a melhor equipa neste momento. Diamantino, desculpa, já tenho aqui palavras de Sérgio Conceição. Ele acaba de dizer na flash interview, na zona de entrevistas rápidas, que o Futebol Clube do Porto cometeu erros primários na primeira meia hora. No fundo, Vítor, à semelhança da análise que já tinhas feito. É claro, basta daqui a pouco, quando virmos os lances com mais pormenor, vemos que de facto os jogadores que entraram, podemos aquilo discutir em relação ao meio-campo. Sérgio Oliveira não estava disponível, o Futebol do Porto tem um grave problema de composição do meio-campo. Fábio Vieira não resultou com a Boa Vista, Lume parece que não conta para este tipo de jogos, e não havendo possibilidade de arranjar reforços para o meio-campo, sempre que Sérgio Oliveira ou Uribe não estão disponíveis é sempre uma dor de cabeça. Com o Sérgio Oliveira ainda a sofrer do jogo com o Sporting, ele teve aquele problema com o Tiago Tomás, jogou em esforço, depois saiu, não estava em condições. Gruites
como eu já frisei, para um tipo de jogo diferente. Por exemplo, olha, Turim, por exemplo, numa tónica mais defensiva, para depois tentar capitalizar a sua qualidade nos lances de bola parada, nos esquemas táticos, tudo bem. Neste tipo de jogos, quando se previam acelerações do Sporting de Braga, transições rápidas, basta ver o primeiro golo em que o Sporting de Braga coloca 5 jogadores atrás da linha de meio campo do Porto e a partir daí também com os erros de Sarr e algumas dúvidas que existiram da equipa que ficou desorientada, atenção. Vítor, olha mais uma frase. O início do jogo que fizemos nada tem a ver com a história deste clube. É verdade, mas foi o treinador que É um escolheu o recado 11. forte para os jogadores. Paulo, foi o treinador que escolheu o 11 e por muito que possamos dizer também, porque não foram só outros treinadores até Covid, o Sérgio Conceição também teve. Portanto, e o Sérgio Conceição também não pôde treinar com os jogadores, se calhar o problema defensivo do Porto, se o Sérgio também pudesse treinar com os seus jogadores e tivesse podido treinar ao longo do mês de janeiro e também não tivesse estado quase 2 semanas fora dos treinos por gripe, onde só apareceu em 2 jogos, mas não deu nenhuma unidade de treino. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente poderia ter corrigido alguma coisa em termos de equipa. Agora, diz que o Braga mereceu passar, desculpa. Claro, completamente. Diz que o Braga mereceu passar independentemente da polémica da questão do Luís Dias na primeira mão, o Braga, a partir do momento que a decisão é aqui, o Futebol Clube do Porto chega em vantagem apesar de tudo, é profundamente incompetente na forma como aborda o jogo e que frente a um adversário como o Sporting de Braga, se calhar, olha, até te vou dizer mais, foi um comentário que fiz a ver o jogo. Se calhar o Futebol Clube do Porto julgava que ia defrontar um adversário que provavelmente não ia correr riscos, como objetivamente, sem desmerecer, o Sporting não correu no último clássico. O Sporting não correu riscos, o Futebol Clube do Porto se calhar julgava que o Sporting de Braga não ia correr riscos. E isso foi um erro de cálculo, para pegar nas palavras do Sérgio, primário, porque era evidente que o Sporting de Braga, com a qualidade que tem, eu vou interromper o teu ganhar a raciocínio, mas é eliminatória. porque vão chegando também frases. Assumo responsabilidade pelo 11 que escolhi. Lá está. Já disse isso com o Boa Vista. Então achas que é mais do mesmo? Tem a ver com a leitura que ele faz, porque ele, como muitas vezes discutimos aqui, os treinadores estão nos treinos, sabem a evolução dos jogadores, como é que em condições os jogadores estão. E é claramente uma situação de gestão onde, como não somos burros nenhuns, percebemos que o Sérgio hoje poupa jogadores também, para tentar não correr riscos, para depois colocar a melhor equipa com o Gil Vicente e depois contra a Juventus. Só que esses erros de cálculo são complicados. Temos aqui um comentador à quinta-feira que diz que as outras taças são de madeira ou quanto ao campeonato, embora a Liga dos Campeões também é importante. E há que defender a honra de Portugal. Só que para defender a honra de Portugal, estar a fazer gestão em jogos contra adversários tão fortes como o Braga é complicado. É a realidade desta temporada, Paulo. Já outras equipas sofreram, não há tempo para treinar, o desgaste acumula-se. Quem não tem um plantel com a profundidade suficiente, por exemplo, houve outras equipas que fizeram plantéis de 28 jogadores para se prepararem para as dificuldades da época, inclusivamente para eventuais surtos de Covid-19. O Futebol Clube do Porto, no fecho de mercado, o máximo que pôde fazer, porque não tem meios financeiros, foi buscar 3 jogadores emprestados. Os 3 jogadores emprestados, infelizmente, para o Sérgio Conceição, nenhum deles pegou, vão tapando alguns buracos de vez em quando, vão fazendo um outro jogo razoável, mas em momentos críticos da época, quer Filipe Anderson, quer Grujic, quer Sarr, foram peças negativas no 11 do Futebol do Porto, não estiveram à altura do resto da equipe. E deixa-me pegar aí, porque Sérgio Conceição, Paulo, diz que ainda tem o Futebol Clube do Porto, o campeonato e a Liga dos Campeões. Isto na cabeça dos jogadores é um bocadinho diferente, não é? Agora, não é por ter perdido com o Braga que este jogo da Liga dos Campeões não é para partir tudo, como tu costumas dizer. Eu acho que não tenho dúvidas que hoje já ele fez a equipa a pensar no Juventus. Taças a todos os anos. Está nos quartos e a ganhar 1-0, não é? Tu achas que o Porto abdicaria de uma final a pensar na Juventus? Não disse isto. É questão de estar em vantagem. Está em vantagem na eliminatória e mexe em algumas peças, aproveitando esse facto para controlar o jogo. Está a pensar nisto hoje, mas talvez muito mais na Juventus. Pai, é normal. É normal. Mas os adeptos percebem isso? Porque há sempre aquele discurso de que o próximo jogo é que é o mais importante hoje, e que como o Porto joga-se para ganhar tudo. Ninguém esperava era que o Braga tivesse a ganhar 3-0, não é? Seja com qual equipa que fosse do Porto. Mas o Sérgio disse que era a melhor equipa em Portugal. Com qualquer 11 do Porto, ninguém esperava que tivesse a ganhar 3-0. A ver se me entende. Claro que queriam ganhar hoje, queriam passar o mentor, é normal, não é? Mas, já pensar nas Juventus, o Futebol do Porto está a 90 minutos de estar entre as 8 melhores equipas da Europa. E a partir daí tudo é possível. Das melhores 8 equipas da Europa. Mas aqui também estava a 90 minutos de ganhar um título. De ganhar um título, não. De disputar um título, porque ia a uma final.
Também, mas olha uma coisa, mas se eu Paulinho, está aí o Mr. Otávio também, não é? Se eu Vamos já falar com ele? se eu 3 dias antes ou na semana antes, no campeonato, estou já para o campeonato, como era em 87, vou meter a melhor equipa do Futebol do Porto ou meto a melhor equipa na final da Champions? Paulinho, isto 2-2 são 4 aqui, né? E está aí o Então, mas, Mr. Otávio, se fosse há 30 anos e se o Paulo não estivesse a jogar para a taça, a pensar na Liga dos Campeões, não lhe dava nas orelhas? Uma semana antes, uma semana. Na minha final, por exemplo. Deixa-me só ratificar algumas coisas. O Vítor afirmou que o Sérgio Conceição terá pensado que o Braga não ia correr riscos. Se o fez, eu não acredito, está a pensar mal. Desde logo porque o resultado do primeiro jogo era 1-1, o Porto estava em vantagem, se o Braga tinha ambições de ir à final, tinha que correr riscos, tinha que marcar golos. Se não o fizesse, não tinha qualquer possibilidade. Portanto, era um Braga de quem se esperava alguma capacidade para criar desequilíbrios, capacidade ofensiva, na tentativa de chegar ao golo e igualar a eliminatória e depois decidir nos penaltis. Mas não, e foi assim que o Braga entrou. O Braga entrou a correr riscos, entrou a pressionar o futebol. Otávio, eu vou ter que interromper, peço desculpa, mas vamos ouvir o vencedor, finalista da Taça de Portugal, Carlos Carvalhal. Marcou 3 golos. E mesmo com a expulsão de Borja, conseguiu aguentar a linha ofensiva do adversário de forma espetacular, eu diria. Está satisfeito com a exibição da equipa e como é que conseguiu alcançar mais um objetivo? Antes de mais, boa noite. Eu não tenho palavras para os meus jogadores. Têm sido fantásticos para a sequência de jogos, a atitude em cada jogo, o levar cada jogo como fosse o último da nossa vida e levar isto a sério. Eu já não tenho mais palavras para os elogiar. Relativamente ao jogo, há aqui 2 jogos claramente dentro do mesmo, para nós. Um primeiro jogo que fizemos de uma forma brilhante até aos 30 minutos, conseguimos fazer 3 golos, temos uma bola na barra também, e fizemos uma exibição realmente boa, de grande qualidade, a jogar no campo todo, e acho que nessa altura, por aquilo que fizemos, estávamos a justificar aquilo que estávamos a ter naquela altura. E há um jogo depois da expulsão, um jogo diferente da expulsão, em que há um apelo ao caráter da nossa equipa, da união da nossa equipa, e os meus jogadores foram estoicos, privados de lateral esquerdo, com o Raul a jogar ali uma posição intermédia entre lateral esquerdo, central, lado esquerdo, o Lucas, que é um ala, primeiro o Ricardo, depois o Lucas, porque o Ricardo já estava a sentir problemas e o Lucas é um jogador acaba por ter mais capacidade defensiva do que o Ricardo, e o Lucas acaba por jogar ali quase como um defesa esquerdo também. Fechámos bem as linhas, fomos estoicos, defendemos com qualidade, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que era fechar a equipa, e pronto, e acabámos por passar, não vou dizer se é justo ou injustamente, porque passamos, tivemos aquilo que me oferece dizer é que nós tivemos, demos resposta àquilo que o jogo pediu. E um jogo de futebol, como na vida, é assim, nós temos que dar resposta aos problemas que nos são colocados. Havia um problema para resolver, que era fazer golos, porque tínhamos de fazer golos para passar. Resolvemos-lo. E depois havia um problema, que era defender a vantagem, e nós fizemos. Portanto, evidentemente que fico satisfeito. O Futebol Porto colocou-nos muitas dificuldades, abriu a frente de ataque, principalmente carregou sobre o nosso lado esquerdo, sempre com 2, 3 jogadores, onde nós tínhamos ali alguma debilidade potencial, que ela foi bem resolvida. O Raul foi resolvendo, o Lucas foi resolvendo também muito bem. Foram espetaculares, aliás foi a equipa toda. O Bruno, que é um miúdo da equipa B, que já tinha jogado outro dia, entrou muitíssimo bem. E pronto, e tem sido a nossa vida. Pronto, eu já disse, estava o Ricardo Gomes também no banco hoje, que é da equipa de Sub-23. O Hernani jogou outro dia em Roma. O Vítor, que é da equipa, o Hernani e o Vítor são da equipa B, jogou também na semana passada. Nós temos tido guerreiros a cair e temos jovens guerreiros a levantarem-se. É aquilo que tenha acontecido na nossa equipa. Porque nós, desde o início da época, eu já nem contar com o Zé Carlos, com o Moura, que praticamente foi a afirmação do Moura, a confirmação, no fundo, do Carmo como um jogador de primeiro plano, o próprio Abel, que é um jovem jogador também, ainda a juntar a estes todos, ao Bruno, ao Hernani, ao Vítor, ao Ricardo Gomes, pronto, muitos jovens têm jogado na equipa principal do Sporting Clube de Braga, e eu tenho dito que o nosso plantel é curto,
para as exigências que nós temos. Nós temos uma exigências de, como vocês sabem, de jogar, tivemos a exigência de jogar praticamente 3 em 3 dias, é curto para este tipo de exigência, e se calhar, a confirmar aquilo que eu disse, é que temos tido a necessidade de chamar jovens, eles têm tido um comportamento muito bom. Carlos. Carvalhal, boa noite. Carlos Matos Rodrigues, Sport TV. Depois da expulsão, tirou o Galeno do jogo. Pergunto-lhe se fosse agora, por assim dizer, se tiraria na mesma o Galeno ou se, atendendo àquilo que o jogo se tornou depois disso, se as características do Galeno podiam ter sido importantes para o Braga poder esticar um pouco mais e não se deixar sufocar tanto pelo Porto, por vezes. Não, teria que ser o Galeno. Teria que ser o Galeno porque a função era uma função mais complexa do que jogar contra o Manafá. Passou a ser diferente. O Galeno é um jogador muito forte num contra um e é um jogador que, em termos defensivos, muito forte na focalização individual. Mas a partir daquela altura não era focalização individual. Nós tínhamos que jogar com 2 linhas de 4 e aqueles jogadores que nós entendemos que eram os melhores para cumprir numa linha de 4, e parece-me a mim que tiveram brilhantes sob o ponto de vista da exigência do jogo. Aliás, como toda a equipa, era o Ricardo Horta e o Piazão. São jogadores que numa linha de 4 sabem interpretar melhor o fechar dentro, o abrir, muitas vezes com um posicionamento matar 2 linhas de passe, porque tem essa facilidade. O Galeno é um jogador espetacular, um jogador que eu adoro, tem que fazer uma época brutal, mas é um jogador, sim, de contra-ataque, mas um jogador mais de focalização num contra um sobre o lateral contrário. Reis. Carlos, muito boa noite. Em termos da estratégia ofensiva que pensou para este encontro, depois do 1-1 da primeira mão, que espaços é que conseguiu visualizar na forma de defender do Porto esta época para chegar aqui em pouco mais de 20 minutos marcar 3 golos? Bem, nós preparámos o jogo a pensar em 2 formas de futebol que o Porto jogar. Uma era com os 2 avançados e uma outra como realmente jogaram. Evidentemente que nós não iríamos acertar em não jogar o Sérgio, por exemplo. Portanto, isso não, mas nos posicionamentos nós estávamos à espera das 2 formas de jogar. Portanto, nós fizemos o nosso jogo, acima de tudo. Eu também não quero estar aqui a abrir muito aquilo que nós idealizámos para este jogo. Fizemos o nosso jogo, abrimos o campo, circulámos a bola, fomos por dentro, fomos por fora. Pronto, fizemos no fundo aquilo que nós temos vindo a fazer do início, do qual eu não tenho falado muito sobre a minha forma de jogar, porque eu não entendo isto como crítica, mas o Sporting do Braga é pouco observado e pouco analisado. E eu deixo aos críticos para analisar da forma que a nossa equipa joga e dos analistas, temos tantos analistas em Portugal que analisem como o Sporting do Braga joga, porque o treinador do Braga não vai dar muitas dicas sobre a forma da equipa jogar. Mister, boa noite, Igor Gonçalves, 00. Já elogiou aí os jogadores todos que jogaram, praticamente o plantel todo, mas eu queria que especificasse um bocadinho... Só falta o Presidente. Exatamente, só falta o Presidente. Eu queria só que especificasse um bocadinho no Piazon, porque reforço de inverno, teve que ser lançado um bocadinho às férias depois da lesão do Yuri, e hoje faz aqui um jogo bastante interessante, acaba ali quase até como lateral direito, como ala direito, como lhe queira chamar. Esquerdo, sim, desculpe. Eu queria falar um bocadinho o que é que tem sido o impacto dele, um jogador que quando chegou aqui a Portugal vinha com um grande rótulo de promessa, acabou por se calhar demorar mais 1 ou 2 anitos do que aquilo que achávamos para explodir, e está agora a fazê-lo no Braga. Não, o Lucas veio o ano passado para Portugal, né? O ano passado. E foi eu que o trouxe de Inglaterra, porque eu conhecia-o dos jogos que fizemos fundamentalmente contra o Fulham, e trouxe-o conhecendo a sua capacidade e percebendo. E o Lucas foi uma grande aquisição para o Rio Ave ano passado. Ele fez uma época extraordinária. Não começa bem a época, tinha um problema físico, mas quando arranca, digamos, passado 3 meses de começar a época, ele fez uma época extraordinária ano passado e foi fundamental para o Rio Ave conseguir a melhor época de sempre. Houve a oportunidade dele vir para cá. Eu pensei que só seria possível no final da época, eventualmente, mas houve a possibilidade dele vir em janeiro. Nem hesitámos. É um jogador de grande qualidade, um jogador de trabalho, um jogador de qualidade, um jogador para além da sua capacidade técnica e de tornar o jogo fácil, é um jogador de muito andamento e um jogador de equipa, como se verificou hoje. Portanto, muito satisfeito com ele, muito satisfeito. Pronto, eu estou a focalizar nele, mas eu estou muito satisfeito com a equipa toda, como é óbvio. E o que me pergunta é também um dado importante, porque estamos a falar de futebol. Realmente a integração dele não é uma integração
fácil, nem a dele, nem a do Borja, nem a de Sporar, não são integrações fáceis, porque desde que eles chegaram, nós não fizemos uma única unidade de treino de caráter aquisitivo. Foi sempre recuperar, para jogar, recuperar. E integrar jogadores digamos, num sistema em que nós estamos permanentemente só a recuperar e a preparar estrategicamente os jogos, evidentemente que é muito, assim como o Bruno, por exemplo, o Bruno e o próprio Vítor da equipa B, portanto, torna-se muito mais difícil. Mas a realidade é que, através da minha excelente equipa técnica, dos meus adjuntos, dos vídeos, dos treinos às vezes mais individualizados para eles perceberem a nossa forma de jogar, nós temos conseguido que eles praticamente se integrem aqui, parece que já estão aqui há montes de tempo. O Lucas, mais facilitado, porque nós jogámos numa dinâmica muito idêntica à do ano passado do Rio Ave e ele conhece perfeitamente nossas ideias e aquilo que nós queremos para o jogo. Últimas 2 perguntas. Boa noite, Mister. Francisco Rodrigues, para a Bola TV. Depois de ter conquistado o segundo lugar no campeonato no fim de semana e agora ter chegado à final da Taça e numa altura em que o calendário vai ficar menos congestionado, pergunto se o melhor Braga a nível de resultados está a aparecer na melhor altura da temporada. Não, o Braga tem um caminho. O caminho que foi traçado foi olhar para o próximo jogo, eu vou-me repetir, mas vão ter que me ouvir, como fosse o último jogo da nossa vida. Este é o nosso lema. Vamos olhar para o próximo jogo como fosse o último da nossa vida. E daí nós temos feito os jogos na Taça Portugal com o Torriense, por exemplo, e vocês recordam-se que foram alguma outra goleada, jogos que pareciam fáceis, e que são fáceis, mas depois tornam-se difíceis. Nós tornámos esses jogos muito fáceis porque a mentalidade da equipa que está criada é exatamente essa. É olhar para o jogo como se fosse o último jogo da nossa vida. E isso levou-nos a encarar as competições todas, mesmo, volto a dizê-lo, um plantel curto para as competições onde estivemos envolvidos. Se fosse para um plantel de campeonato, estaria perfeitamente satisfeito, mas para um plantel nas diversas competições era um plantel curto. Já não estou a falar dos imponderáveis do Yuri, que era um jogador de destaque, a saída do Paulinho, obviamente, que era um jogador que foi à seleção inclusivamente, do Carmo, que estava a afirmar como nosso melhor central, o Castro, que estava numa forma excelente no meio-campo e toda a dizer que tinha sido a nossa melhor aquisição. Falta alguém, não? O Moura, que na altura que se lesionou estava numa forma extraordinária e falava-se já na possibilidade de ir para o Barcelona, que o Barcelona estaria interessado. Portanto, nós estamos a falar aqui de 5 ou 6 jogadores, todos eles de grande importância para a equipa, que por este ou por aquele motivo, lesões traumáticas, lesões graves, acabaram por não estar presentes, mas nós, no fundo, fazendo e respondendo à questão, alinhavando as nossas ideias, entendendo que cada jogo é o último jogo da nossa vida, é como se fosse o último jogo da nossa vida e que vamos fazer tudo para o ganhar e sem passar muito no destino, mas acima de tudo no caminho, concentrarmos no caminho, levou-nos, e parece-me a mim que eu não vou sair disto, obviamente, porque se nos levou à final da Taça da Liga, se nos levou à final da Taça de Portugal, se nos levou a estar bem posicionados no campeonato e levou-nos a fazer uma excelente fase de grupos na Liga Europa, eu não vou sair deste caminho de forma alguma. Focalização neste momento, Vitória de Guimarães, vamos fechar este dossiê, focalização da Vitória de Guimarães e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, porque é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Vamos andar assim até a final da época. Última pergunta, CMTV. Boa noite, Mister. Paulo Jorge Duarte, em direto para a CMTV. Como é que analisa o lance que dá a expulsão do seu jogador? Não analiso nem o vi, sinceramente. Não o revi na televisão, não tenho. Eu vou... Deixa-me fazer um parênteses, ainda bem que fez essa pergunta. Eu disse e prometi que não falava de arbitragens. E outro dia eu falei na Liga Europa sobre uma arbitragem e eu sabia muito bem o que estava a dizer. Não estava a quebrar aquilo que eu estava a dizer. Eu não falo nas arbitragens e prometi a mim mesmo, desde que vim aqui para o futebol português. E não falo. E vou continuar a não tecer qualquer tipo de comentário sobre arbitragens. Mas falei na Liga Europa precisamente para referir que mesmo árbitros acreditados e que têm, digamos, um nome muito grande na UEFA, são árbitros que cometem erros como os outros e são árbitros fracos também, e árbitros fracos. Portanto, há árbitros bons, mais ou menos, e fracos em todo o lado. E pronto, e no momento em que se fala também aqui na possibilidade de nós trocarmos árbitros com outros países, eu sinceramente, pronto, eu não estou nada de acordo. Acho que nós temos aqui excelentes árbitros que erram, porque os árbitros lá fora também erram. E aquele que nos apitou contra a Roma errou imenso. Fez uma péssima arbitragem. E é um árbitro internacional. Portanto, eu volto ao meu recanto. Já agora, deixe-me só, para terminar, desejar as maiores felicidades ao Futebol Clube Porto no jogo com a Juventus. Espero que passe e que tenha uma boa prestação, que é muito bom para Portugal, que tenha uma equipa na Liga dos Campeões e a somar pontos para o nosso ranking.
Muito obrigado. Muito obrigado. Palavras de Carlos Carvalhal, no momento da vitória, a desejar também sorte ao Futebol Clube do Porto, que tem uma eliminatória ainda para disputar com a Juventus de Ronaldo e para já está em vantagem. O Porto tem legítimas ambições de estar na próxima fase da Liga dos Campeões. Por cá, embora Carlos Carvalhal não queira, fala-se de arbitragem. Vítor, e uma das polémicas tem precisamente a ver com o árbitro deste jogo, porque Sérgio Conceição, depois do final do jogo do Sporting, disse que era este que queria. Queria para o Sporting, não sei se queria para hoje. Há uma coisa que tem piada, eu ontem não falei disso porque posso querer só falar depois do jogo, que é, nós aqui ouvimos na sexta-feira o nosso excelente companheiro Otávio Lopes faz grande trabalho de investigação, então tudo que é relativo à arbitragem tem sempre umas teorias interessantes, mas por vezes também tenta enfiar-nos o barreto até às orelhas e nós ouvimos, eu tenho pena às vezes não estar cá à sexta, porque vir-nos dizer... Estás comigo, às vezes estás comigo. Espera, Paulinho, é porque o Otávio faz o trabalho de investigação, mas tem que se lembrar que não pode estar a usar como justificação de Artur Soares Dias não ter estado no Porto Sporting o facto de ter dirigido o Manchester City na quarta-feira à noite, porque correu muito no jogo do Manchester City e porque um arte como o Soares Dias se andou a correr mal e a cansar, já seria estranho. E por outro lado a nomeação surgiu na quinta-feira de manhã. Como a nomeação surgiu na quinta-feira de manhã, já estava alinhavada pelo Conselho de Arbitragem. Não foi seguramente feita nenhuma análise, nenhuma reunião de emergência após o jogo com o City para perguntar ao Artur Soares Dias se estava cansado e se não podia dirigir o jogo Sporting. Portanto, a forma como foi organizada pelo Conselho de Arbitragem esta sequência de jogos foi desta maneira. Artur Soares Dias fez uma excelente arbitragem com o City, foi o VAR do Porto Sporting e hoje esteve a dirigir o Floco do Porto Sporting de Braga e, obviamente, não deixou de estar no Clássico pelo facto, por alguma coisa que se tenha passado no jogo com o City, embora tenha sido eventualmente gestão Paulo, porque o tempo de diferença, o tempo que havia entre o jogo com o City e o jogo com o Sporting, foi o tempo de diferença que houve entre o jogo do Leixões, que o Sr. Artur Soares Dias apitou no domingo, e provavelmente o jogo de hoje com o Floco do Porto Sporting de Braga. Portanto, se tem tempo de recuperação entre um jogo do Leixões da segunda Liga e este jogo, também teria seguramente condições, se o Conselho de Arbitragem achasse que era o nome certo, para dirigir no sábado à noite o Floco do Porto Sporting. Otávio, discutimos tanto arbitragens que quando Sérgio Conceição faz um pedido e esse árbitro aparece no jogo seguinte, está instalada a polémica. Olha, o Otávio Lopes tem toda a razão naquilo que disse. E aquilo que disse, a grande realidade que disse, foi que, efetivamente, o Soares Dias sabia que o jogo do City era importantíssimo para ele a nível de poder ou não estar presente a nível de Campeonato da Europa. O Soares Dias sabia e, efetivamente, correu, pode ter corrido mais. O que quer dizer não é isso. A decisão já estava tomada, não tem nada a ver com o Torremo. Em Portugal anda a passear, em Portugal anda a gozar com isto tudo. É? E se nós virmos o que têm sido os erros do Soares Dias, erros primários, escandalosos, que têm prejudicado equipas severamente, é? Não era merecedor de apitar aquele jogo, nem este. Aconteceu hoje, Otávio. Errou muito hoje. Só direi que no jogo do Famalicão Sporting foi ele que enterrou o Arte de Everton, o Luís Godinho, Otávio, como VAR. E hoje, na minha opinião, e quero ver o lance, tenho dúvidas se efetivamente o Marega está enquadrado com a bola para chegar para a baliza. Esta expulsão, ele pode dizer que o VAR lhe chamou a atenção, mas é ele que decide. E se vier-se a provar que efetuou o Marega ao dominar a bola fugiu-lhe para o lado esquerdo e ficou desenquadrado, mais um erro gritante do Soares Dias. O Soares Dias tem tido uma época, não é só agora, e era o que faltava. O Soares Dias, que tem prejudicado o Sporting todos os anos, vergonhosamente, ir para o jogo que poderia decidir ou não o título. Isto é a minha opinião. A minha opinião é alicerçada em factos. Viu o Soares Dias fazer coisas e admitir coisas em jogos do Sporting que jamais permitiria, sem qualquer tipo de contestação, a sua presença num jogo daqueles. Mas já olhando para o jogo de hoje, Paulo, tu achas que a expulsão do jogador do Braga merece contestação? Paulinho, eu não... Eu aceito o erro do árbitro. Sempre. Diabo, tu a dizeres isso? O árbitro, sempre. Olha uma coisa, mesmo, Vítor, isto é verdade. Mesmo, Paulinho, isto é... Até porque, mais uma vez, foi o VAR que deu indicação em termos disciplinares. O que eu estou a dizer, eu tive 4 ou 5, quando era capitão do... A tua guerra é com o que eu não podia cozinhar, não podia.
Para lá, eu sempre... Está o Serginho, depois termino isto. Muito bem, então vamos ouvir o treinador visitado, mas que acaba eliminado da Taça de Portugal. Em direto para a Futebol Clube Porto TV, para o Porto Canal. O Mister tinha elogiado o processo ofensivo da equipa do Braga na divisão do encontro, mas não deixa de ser algo surpreendente estes 20 minutos iniciais do encontro 2. Pergunto o que é que faltou do lado da estratégia do Futebol Clube Porto, o que é que correu mal, no seu entender, para aquele resultado volumoso tão cedo ainda no encontro. Boa noite. É verdade, entramos muito mal no jogo. Muito mal no jogo. Não de acordo com aquilo que é esta equipa, que é a imagem desta equipa. É verdade que são erros que difícil de controlar. Naquilo que era a organização defensiva da nossa equipa, estávamos precavidos para a largura que o Gaia dava, para movimentos dentro a fora, movimentos de ruptura da parte dos alvos, neste caso do Piazon e o Horta. Erros individuais que penalizaram a equipa. Os 3 remates na baliza, 3 golos. E ainda mandaram uma bola à trave, uma entrada horrível, também com tudo a correr bem ao Braga. Isto não temos que o dizer, nomeadamente também a falta que o Otávio sofre, que o Otávio faz, que não é falta, que não há falta, e nesse momento e nesse livre direto o Piazon faz o terceiro golo, o que não era expectável. E que nos faz ter que olhar para este jogo, não esquecer este jogo, mas lembrá-lo, não levantar a cabeça para o próximo, mas baixá-lo neste momento e pensar verdadeiramente naquilo que não correu bem, principalmente nestes primeiros 25 minutos. Depois, a partir do momento em que fazemos o 3-1, há um lance que o Marega está dentro da área, que pode fazer o 3-2, 32, 35 minutos. E a partir daí fomos sempre à procura do golo, muitas vezes sem o discernimento necessário, muitas vezes também a chegar em situações de cruzamento e sem a agressividade dentro da área que deveríamos ter. Obviamente que assumo a responsabilidade desta derrota, porque sou eu que meto os jogadores em campo, sou eu que escolho o 11 para jogar, também, dentro de todas as condicionantes que tivemos para este jogo. E não me querendo alongar muito, dou-vos um exemplo que o Mateus passou o dia hoje todo fora de estágio, porque foi para aí hoje, alguns jogadores limitados que não jogaram de início exatamente por isso, mas eu entre os jogadores limitados e os jogadores que estão aptos fisicamente, prefiro os que estão aptos fisicamente, percebendo que a dinâmica da equipa e os jogadores que normalmente jogam, e estamos a falar de 13, 14 jogadores que jogam mais, têm mais minutos, estão mais rotinados, estão com outro ritmo competitivo, e isso é absolutamente normal. Pedro. Boa noite, Sérgio. Pedro Tascava para a RTP. Já na segunda parte do jogo o cenário foi diferente, o Porto encostou o Braga às cordas. O que é que faltou para que não conseguissem marcar e dar a volta a este resultado? Tivemos algumas situações que o Mateus teve bem. Eu lembro-me que com o 3-2 já aos 80 minutos, o Luís Dias, há uma defesa incrível do Mateus, que podíamos empatar e ir à procura do golo da vitória, e que nos dava a presença na final, que tínhamos mais 12, 15 minutos para jogar. Mas esses são os momentos do jogo, em que se uma equipa está metida no jogo, toda essa energia positiva vem ao de cima. Nós, sinceramente, com a nossa entrada no jogo, pela nossa entrada no jogo, o Braga mereceu. Temos que dar os parabéns ao Braga. Carlos. Sérgio, boa noite. Mexeu na equipa muito cedo, logo aos 20 minutos já tinha decidido que ia mexer, e depois ainda surge um golo quando já tinha os jogadores no banco para mexer na equipa. Pergunto-lhe se mexeu porque eram daqueles momentos em que alguma coisa tinha que mudar, ou se havia de facto peças em campo naquela altura que estavam a tornar o Porto uma equipa tão permissiva, tão volátil. Sim, havia uns jogadores que não estavam bem no jogo, claramente. Ok. Boa noite, obrigado. A ponto final, na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, bastante curta, não se alongando muito nas respostas, depois desta derrota frente ao Sporting de Braga. O Braga está apurado para a final da Taça de Portugal, depois de ter vencido por 3-2 o Futebol Clube do Porto. Teve uma primeira meia hora verdadeiramente avassaladora. Marcou primeiro por Abel Ruiz logo aos 9 minutos. Depois
esse